Começa mais um 16mm, hoje é dia de falar de Maria e João, nova adaptação com uma pegada um pouco mais de terror do conto famoso dos irmãos Grimm. Só antes de começar a falar sobre o filme, eu queria convidar vocês a passar aqui no primeiro comentário fixado para ver principalmente nosso Instagram e nosso podcast. A gente voltou a produzir conteúdo no Instagram, conteúdo interativo, e o podcast agora a gente voltou também esse ano. O primeiro episódio sobre o Oscar já tá no ar e dá para você passar lá para escutar. A gente vai fazer podcasts semanalmente. Entrando no filme, Maria e João para mim é um filme bastante decepcionante. E quando eu digo decepcionante, eu não quero dizer que ele é completamente horroroso, que ele não funciona em nenhum aspecto. Não, eu acho que ele é decepcionante justamente pelo que ele apresenta, principalmente no seu primeiro ato, até a metade ali do segundo ato, e como parece que isso vai perdendo força aos poucos, e o filme ele não sustenta toda essa narrativa que é proposta desde o começo, todas essas escolhas visuais e técnicas que o filme parece imprimir. Então ele vai começar parecendo muito um filme de terror desses mais independentes atuais, que vão para um terror mais psicológico. Então até visualmente ele vai lembrar filmes como A Bruxa, como The Nightingale, até um pouco na relação ali inicial com a religião e tal, e a forma como ele é filmado, como ele é enquadrado, como vai funcionar a fotografia, que até a metade do segundo ato é muito bonita visualmente. Ela é uma fotografia que vai muito mais para esse lado mais naturalista do cinema independente, do terror independente, usa muito bem os tons de laranja e azul e os contrastes que vão fazer muito sentido para a história, principalmente nesse segmento inicial. Os movimentos de câmera também, e muito da questão sonora, então da trilha sonora, do uso de silêncios, então em momentos que a gente vai escutar até a respiração dos protagonistas e tal. Então eu acho que esse segmento inicial ele funciona relativamente bem como uma construção de suspense, como uma construção da história, só que ele não se sustenta porque o filme ele é completamente indeciso. Ele não sabe que público ele quer atingir. Ele não sabe se ele quer atingir esse público mais do cinema independente ou se ele quer atingir o público mais do terror tradicional. Ele acaba querendo abraçar os dois gêneros e acaba se perdendo no meio do caminho. Então a partir da metade do segundo ato ali, a cena, principalmente depois que eles entram na casa e tal, toda essa construção naturalista vai embora e ele acaba apelando mais para um terror mais artificial, para um terror mais comum, genérico. Então ele troca todo esse aspecto da fotografia que trabalhava muito bem até a questão ali da floresta, que a gente até conseguia se sentir um pouco naquele local, e acaba apelando para o uso de CGI, para o uso de sustos mais baratos. Então ele vai abandonar completamente esse terror psicológico e vai se tornar muito mais óbvio, muito mais direto, e vai trabalhar muitas sequências de sonho aqui que eu achei muito mal empregado, porque é aquele filme que não consegue te causar medo, não consegue te causar angústia. Ele acaba apelando para momentos de sonho para tentar te assustar, para te deixar com medo de alguma forma. Então você sempre sabe quando vai entrar uma cena e quando que aquela cena vai ser um sonho, ou quando aquela cena do sonho vai afetar de alguma forma o que aconteceu de verdade. E com isso o filme ele quebra até a sua própria lógica, ele se torna completamente ilógico no terceiro ato. Então ele vai trocar até o minimalismo pelo exagero. Então eu acho que é uma transição aqui muito mal feita. Então a gente sai de um filme, entra em outro filme, e esses dois filmes em nenhum momento se conversam. E nisso acaba passando aquela sensação de oportunidade desperdiçada, um filme que poderia ser muito melhor do que ele acaba sendo no seu final. Ainda assim, não que o primeiro e o segundo ato sejam perfeitos. Acho que eles têm alguns problemas, tem algumas cenas muito mal encaixadas. Então tem uma cena do cogumelo aqui, que talvez se fosse num filme do Seth Rogen, eu acharia engraçado, eu acho que eu compraria essa cena. Mas na proposta que o filme estava trazendo, desse terror mais naturalista, minimalista, aquela cena é uma das cenas mais absurdas e constrangedoras que eu vi nos últimos anos. Não faz sentido ela estar nesse filme. E tem acho que um problema muito grande, que se eu pudesse apostar, eu falaria que esse filme ele teve alguns problemas, e por ser um filme de um orçamento não tão alto, ele não ia conseguir fazer regravações, e aí ele acaba apostando num recurso do off aqui, que é muito estranho. Parece que é aquele off que é colocado depois, na pós-produção, na história, só para tentar costurar a história,
e fazer ela parecer ter mais sentido do que ela realmente tem. Então assim, eu tenho até curiosidade para ver um filme novo do Ross Perkins, para ver se ele vai conseguir colocar a visão dele, o filme inteiro, se ele vai conseguir fazer um filme se sustentar do começo ao fim, que acho que é o grande problema aqui. Eu gosto dessa aposta de pegar o Conto de João e Maria e ir para um lado mais do terror, com a Maria, que é a mais velha aqui como protagonista mesmo. Eu acho que tudo isso tem o potencial para funcionar, o filme só acaba se perdendo nesse meio do caminho. E ainda assim, eu gosto muito da atuação central da Sofia Lillis. Ela não é uma atriz pronta ainda, mas ela está longe de ser o problema aqui. Eu acho que ela é uma atriz com muito potencial, que tem tudo para crescer bastante e fazer parte de umas melhores atrizes dessa nova geração que vem surgindo. Eu espero que ela consiga fazer essa transição, que ela consiga fazer essa evolução, porque ela tem bastante talento. Então, no geral, é isso. É um filme que constrói uma boa atmosfera e não sabe o que fazer com isso, não sabe para onde ir com isso e acaba se perdendo, se tornando ilógico e quebrando tudo que tinha sido construído inicialmente. Ainda assim, o saldo não chega a ser tão negativo justamente por esse começo, por esse primeiro ato, até a metade do segundo ato. Por tudo isso eu vou dar uma nota 5,5. Eu esperava que esse filme poderia ser um pouco melhor, mas pelo menos ele não é uma grande bomba, um grande desastre como eu achei que ele pudesse ser e como ele estava sendo tratado por muitos na crítica americana. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta o que você achou do filme, o que você achou do vídeo. Passa aqui no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é só aí, corta!